Dora, nessa semana a gente deve ter, e ontem, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, disse que deve tratar a questão com urgência a respeito do deputado Arthur Duval, mamãe falei, que falou aquelas bobagens, né? Aquelas bobagens, fez aquelas agressões, falas machistas, sexistas, nojentas. O que dá pra gente esperar? Punição mesmo? Mais cedo a gente lembrava aqui mais uma vez sobre o que aconteceu com o deputado Fernando Cury, depois do episódio com a deputada Isa Pena, em que ele apalpou a deputada, o seio da deputada dentro da Assembleia Legislativa, enquanto ela trabalhava e tal. E ele foi suspenso, mas depois ganhou um cargo lá na frente e tal. Diante desse histórico, mas diante dessa repercussão da particularidade do que aconteceu com Arthur Duval, dos 12 pedidos até aqui, já protocolados na Comissão de Ética, dá para esperar o quê? Dá para esperar que ele perca o mandato? A gente pode esperar a expulsão do deputado? O que dá para a gente esperar e prever? E só acrescentando aqui, é diferente o caso agora do Arthur Duval, a repercussão daquela que houve lá com o Fernando Cury? Nós estamos em contextos diferentes? Ela se configura diferente, sim, Ellen. A gente pode concordar ou discordar dessas diferenças, mas a realidade é que é diferente. Ô Sheila, acho que no mínimo a expulsão do Podemos é fava contada, né? E o que é a diferença? Bom, primeiro que o Arthur Duval não fez só uma fala sexista, ele fez isso num contexto de guerra. Então, ele atinge uma questão, tem a questão social, tem a questão humanitária, sobretudo. E foi diferente porque a reação... não vou falar lá no caso do outro deputado, deveria ter havido uma reação igual, bom, mas o fato é que não houve, a reação foi muito forte. O deputado outro, Fernando, eu esqueci o nome dele, tá? Cury. Fernando alguma coisa, né? Fernando Cury. Fernando Cury. Ele tinha um outro tipo de atuação mais articulada e esse Arthur Duval não tem. Então, todos esses fatores tornam a situação dele muito mais grave, embora eu acho a principal, muito além de articulação política, isso ou aquilo, o teor da fala sexista e brutal em termos de humanidade. Agora, ele deu diversas entrevistas, esse deputado, ainda deputado, dizendo que se arrepende, assumindo o erro, isso e aquilo. Agora, o próprio apelido que ele assumiu, Mamãe Falei, dificulta a credibilidade desse arrependimento, porque Mamãe Falei só notabilizou por quê? Por falar o que pensa, tá certo? Então, fica difícil a gente acreditar que ele não falou, nessa ocasião, exatamente o que ele pensa. É muito difícil, né? Uma coisa é a consequência política, essa eu acho que vem. A expulsão, eventual cassação, numa dessas ele renuncia antes, sei lá, vai sair do Podemos, o Sérgio Moro já deu um chega pra lá, essa vem. A outra é a opinião pública, e é difícil a gente traçar um paralelo, né, Dora? Porque nunca houve nada parecido. Sempre que acontece alguma coisa, algum escândalo, já houve alguma coisa semelhante, né? O cara lá enfiou o dinheiro em orifícios inimagináveis, mas outros já tinham colocado na cueca, enfim, a história vai se repetindo. Nesse caso, não. É um roteiro absolutamente inédito, o cara no meio de um contexto de guerra, olhar aquela fila de refugiadas, tadinhas, fugindo do milha, fugindo do país. Talvez as casas delas já nem existam mais, tenham sido bombardeadas, devem ter perdido os vizinhos, parentes. Naquela situação de absoluta tristeza, e o cara fazer um paralelo com uma fila de balada na zona sul de São Paulo. Nunca a gente viu nada parecido. O paralelo mais próximo que eu consigo imaginar é aquele do Donald Trump, que em 2016 foi pego numa gravação, dizia que quando ele estava afim de uma mulher, ele já chegava agarrando pela vagina, um negócio nojento. Nojento. Não obstante, ele ganhou a eleição um mês depois. Né? Aquilo não fez nem cosquinha na opinião pública. Então, o que será do Arthur Duval? Aí entra em campo a Dora Pitoniza mais uma vez. O que será do Arthur Duval na visão de seus apoiadores depois desse episódio, hein, Dora? Bom, não sei porque eu não tenho o poder da visão dos apoiadores do Arthur Duval, mas eu não vi ninguém defendendo. O partido dele não está defendendo, o movimento ao qual ele é ligado não está defendendo, o candidato que é do partido dele não está defendendo, os pares da Assembleia não estão defendendo.
Ontem, Quem que tá defendendo? Ontem o MBL, Renan o Santos, MBL, o líder do MBL, foi lá e fez um discurso aos gritos, jogando caneca no chão. Vocês não vão fazer nada, acorda, vão acabar com o Arthur. Então o cara se posicionou ali de uma maneira bem veemente. E tem muito ouvinte que manda mensagem pra gente dizendo, vocês é muito mimimi, porque homem fala assim mesmo. Não fala, tá? Não fala. Tem mensagem de ouvinte de agora falando, o Arthur fez comentários que todo homem faria entre amigos, mulheres também falam de homens entre si, é hipocrisia. É uma das mensagens. Uma coisa é você falar, sei lá, o cara tá dizendo, pô, que situação mais triste, e que coisa impressionante, elas são muito bonitas. Tá, se ele fizesse essa pontuação, já seria meio, extemporâneo, que o cara fica reparando que elas são gatas no meio daquela tristeza toda, mas não, a fala dele era só sobre isso. Era só sobre, olha como elas são gatas, teve uma lá que me deu um mole, eu vou voltar aqui pra pegar, o outro lá faz a Tour de Blonde na Escandinávia, porque tem muita loira. Era só isso. Ele só conseguia enxergar as gatas maravilhosas que um dia ele haveria de pegar no meio daquela tragédia. Isso que diferencia, gente. No meio da tragédia é que nunca houve, porque fala sexista, gente. Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, eles são, de quando em vez eles soltam uma. Claro que o Bolsonaro é campeão aqui nesse departamento. Agora, isso é condenado, antigamente era menos condenado, eles vão ter que tomar cuidado para não repetir, porque o mundo mudou. Agora, isso no contexto da guerra, de uma pessoa que vai lá num ato de puro marketing, vai fazer o quê na Ucrânia? Exatamente, gravar vídeo para dizer que está dando ajuda humanitária, isso, aquilo, quer dizer, tudo errado. Então forma um conjunto de ineditismos e impropriedades, para dizer o mínimo, que tornam esse caso diferente e mais grave do que outros. Agora, Megali, os apoiadores, bom, se ele for cassado, se ele for expulso do Podemos, que ele teria, se ele quisesse se candidatar, até o final desse mês para se filiar a um partido. Qual partido, nesta altura, neste momento, vai acertar o Arthur Duval? Então, pelo menos, na opinião pública e o futuro político dele, do ponto de vista imediato, eu acho que é nenhum. Ele pode se reinventar aí na internet, claro. Sempre tem espaço para idiotas, digamos assim. Voltar às origens, né? No caso dele. Dora Kramer volta amanhã. Amanhã tem, né? Hoje é terça? Ou se tem, a semana nova começou. Ou se tem. Beijo, até amanhã. O que é nosso tá guardado. Beijo, Dora.